Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática. Então, vou continuar falando sobre algumas características de eh, estruturas de pétalas, reforçando o que eu falei na aula anterior e que isso ajuda também a identificar alguns grupos de plantas. Tá? Então, antes de iniciar esses sistemas de classificação, a gente tem que entender um pouco sobre a estrutura de pétalas. Tá? Existem duas partes, basicamente, que podem ser facilmente entendidas, só que nem sempre, dependendo do tipo de planta, a gente consegue identificá-las claramente. Então, existe uma região mais dilatada, chamada de limbo, né, que lembra o limbo lá das folhas, né, a gente já comentou lá no assunto folha, que é exatamente aquela parte mais plana, que é a responsável pela fotossíntese, ou a maior responsável pela captura de luz. Então, no caso de pétalas, existe também essa parte mais dilatada, que vai ser exatamente o limbo, tá? Então, essa região aqui ocorre, é lógico, variação dependendo do tipo de planta, dependendo do ambiente também, muitas vezes acontecem alterações. E existe uma parte mais estreita que é chamada de unha, né, que vai ser exatamente essa segunda parte, né, que está localizada aqui, ok? Então isso aqui ajuda a eu explicar algumas características de agora em diante, como a gente vai observar para alguns grupos de plantas. Então esses tipos de classificação aqui atualmente nem são muito utilizados, mas eu resolvi falar aqui por dois motivos principalmente. O primeiro deles é que está lá no nosso livro texto da disciplina, então vocês vão encontrar esse assunto lá. E o segundo, e mais importante, é que ajuda a reforçar o que eu já comentei na aula anterior, quando eu falei sobre simetria e sobre soldadura de pétalas. Tá? Então a gente vai dar uma revisada aqui. E além disso, né, observando essas características que eu vou comentar de agora em diante, isso vai facilitar também quando vocês identificarem algumas flores, e aí vocês vão poder entender facilmente qual o tipo de simetria e como as pétalas estão soldadas. Tá? Então isso dá uma reforçada muito boa no que a gente viu até agora. Então eu vou começar aqui falando sobre flores que são dialipétalas e que têm simetria do tipo actinomorfa. Né? Exatamente o que eu comentei na aula. Eu comentei esses dois assuntos aqui na aula anterior. Então, o que é uma flor dialipétala? É quando as pétalas não estão soldadas, né? Quando elas estão soltas. E a simetria do tipo actinomorfa é aquela simetria que lembra uma estrela, né? Que ela tem simetria em diversos planos. Então, começando aqui pela flor da couve, né, da couve normalmente utilizada em saladas, ela tem uma característica de ser dialipétala e actinomorfa, e ela é muitas vezes referida como flor do tipo crucífera. Crucífera significa flores que têm pétalas em formato de cruz, ou seja, opostas de duas a duas. Ok? Então é bem fácil de observar isso e de identificar essas características, tá? Então, continuando sobre flores que são dialipétalas e actinomorfas, eu já tenho aqui uma flor com 5 pétalas ao invés de 4 que eu mostrei no slide anterior. Essas flores aqui formam um grupo chamado de rosácea, que é exatamente o tipo de flor das plantas do gênero rosa, que são as flores mais comuns, né, quando são utilizadas para casamentos, festas, formaturas, né, e por aí vai. Só que provavelmente vocês não viram flores de rosa como essas duas fotos que eu estou mostrando aqui. Então, o tipo de flores que são caracterizadas como rosácea, que são das plantas do gênero rosa, tá? A gente tem duas espécies aqui. Elas vão ter 5 pétalas. Todas essas 5 pétalas elas possuem a unha curta, né? Lembra que agora há pouco eu mostrei o que é a unha, né, da pétala, é exatamente aquela parte mais fina que se liga lá na parte basal da flor. E ela possui o bordo arredondado. Apesar de que nessas fotos aqui ele nem está tão arredondado, né? Mas
Algumas vezes ele está meio arredondado e às vezes ele possui, né, algumas características que são um pouco diferentes. Mas no geral eles são arredondados. E aquela rosa que vocês encontram no casamento ou que dão para os companheiros ou companheiras, a modificação que acontece ali, vocês observam que tem muitas pétalas, né, naquelas rosas mais utilizadas comercialmente. Por quê? Porque alguns estames se transformam em pétalas. E muitas vezes até todos os estrames se transformam em pétalas. E aí fica só um conjunto muito compacto de pétalas aqui que dão um aspecto visual muito bonito, né? E muitas vezes são coloridos, então até essas plantas aqui que são nativas dos ambientes delas, elas de vez em quando sofrem alteração durante a formação em que os estames se convertem em pétalas também. Mas basicamente a espécie aqui, rosa canina, é a que é a mais utilizada comercialmente através da seleção de variedades com uma tendência muito grande de converter estames em pétalas e com cores muito que podem ser muito variadas, né, que podem até ser obtidas através de multiplicação, de mutação ou também de cruzamentos, né, para obter variedades diferentes. Então esse daqui é o que deu origem aos diversos tipos comerciais. Mas por definição, tá? Flores que entram no grupo aqui das rosáceas, elas vão possuir 5 pétalas, como as duas fotos que estão sendo mostradas aqui, de unha curta e de bordo arredondado, tá? Na superfície da pétala. É claro, né, como eu mostrei sempre, a gente vai encontrar muitas variações. Um outro tipo aqui que é de alipétala também e que tem a simetria actinomorfa é esse tipo aqui chamado de Caryophyllaceae, né? Então, essa planta aqui tá normalmente de plantas do gênero Dianthus, deixa eu, que elas possuem 5 pétalas. Na foto não ficou muito boa, tá? Mas as pétalas não estão soldadas entre si, ela é dialipétala mesmo. E essas pétalas elas possuem a unha longa, diferentemente do tipo rosáceo, e ele possui o bordo lacinulado. O que é bordo lacinulado? É que ele é meio dobrado na parte de cima, não é serreado, tá? Como a gente encontra em algumas folhas ou em algumas outras estruturas vegetais. Ele é dobrado porque essa flor aqui é exatamente a que eu comecei a falar, explicando o que é limbo e unha. Tá? Exatamente de onde foram retiradas essas pétalas aqui. E aí vocês podem observar que essas pétalas estão dobradas. Por isso que tem esse padrão aqui na superfície, tá? Não é que ele é cortado, é que ele é dobrado mesmo. Aí ele produz essas características aqui, né? Nessa pétala aqui amarela tá até mais fácil de observar isso. Ok? Então, como é a mesma pétala da flor anterior, né? Então vocês observam aqui que a unha é relativamente longa, que o limbo ele é arredondado e ele é lacinulado, né? Ou seja, dobrado, formando essas características aqui na superfície. E aí quando a gente observa a planta, a gente vê, né, normalmente essa estrutura que é bem fácil, né? Depois que a gente entende como é que é a flor em si, fica muito fácil de entender quando a gente observa também na planta. É por isso que como eu comentei, né, eu resolvi falar um pouco sobre esses grupos, né, e esse tipo de classificação que atualmente não é tão utilizado, né, não é, mas vocês ainda vão encontrar em alguns livros. Bom, aqui eu já vou começar a falar sobre flores que têm simetria do tipo zigomorfa. E no caso aqui, então, ainda é uma flor de alipétala, ou seja, né, que não tem pétalas unidas, do tipo orquidácea, que é exatamente das orquídeas, né, da família botânica das orquídeas. Então aqui a gente vai ter 3 pétalas. Existem 3 sépalas também, né, eu já comentei na aula anterior, que ficam aqui atrás, normalmente da mesma cor das pétalas, mas com formato diferente e também com textura um pouco diferente. Sempre varia um pouquinho essa textura e o formato. Às vezes a espessura também varia um pouco, dependendo das espécies em si. E então essa flor aqui, né, eu já comentei na aula anterior também, o tipo de simetria zigomorfa, que é como se a gente fizesse uma linha na parte central e a gente vai observar, né, exatamente 2 lados
muito parecidos ou iguais, tá? Então eu vou fazer isso aqui nessas duas espécies diferentes de orquídea, né? Então a gente entende esse tipo de simetria aqui. Então esse tipo de organização do tipo orquidácea é o seguinte: são flores que têm 3 pétalas, existem, e elas são diferentes entre si. Existem duas laterais que são chamadas de asas, então elas recebem uma nomenclatura especial também. A gente vai encontrar isso em alguns grupos de plantas, tá? Que mesmo tendo estruturas florais que, que são fáceis de serem entendidas, mas por fazer parte de um grupo muito conhecido e muito estudado, elas acabam recebendo também nomes especiais. Então aqui a gente tem essas duas pétalas laterais que elas são chamadas de asas, e existe a do meio, que é chamada de labelo, que pode variar um pouco, né? Eu coloquei essas duas espécies diferentes para vocês observarem que ocorre alguma variação na estrutura dela, mas é exatamente o labelo que é o local em que vão estar inseridos a parte reprodutiva da flor da família Orquidácea, que é aqui que o inseto entra para coletar pólen e néctar e acaba fecundando a flor. Tá? Então tem exatamente essa abertura aqui para a entrada dele. Então é um tipo de organização muito especial, muito específico, que só existe em alguns grupos de plantas. Por isso que, né, às vezes, né, são utilizados esses sistemas de classificação. Bom, então continuando falando sobre tipos de alipétala e zigomorfa também. Isso aqui tem a flor do tipo Papilionácea, que é característica da família botânica Fabácea. Em alguns grupos dentro da família botânica Fabácea, que eu vou explicar essa família com mais detalhe mais adiante, tá? Mas a característica é exatamente ter esse tipo. Alguns grupos lá dentro, tá? Tem exatamente a flor desse tipo aqui, que é o seguinte, tá? São flores com 5 pétalas, que todas elas são desiguais. Aliás, não todas elas são desiguais, tá? Elas são desiguais, mas elas apresentam simetria do tipo zigomorfo, tá? Então se eu cortar novamente aqui no meio, né, eu vou ter duas partes que são iguais. A foto à esquerda não tem como eu cortar no meio porque ela foi retirada meio de lado, tá? Só para a gente entender essa estrutura aqui. Então, como são essas 5 pétalas? Elas têm uma pétala maior e normalmente superior, mas eu vou mostrar daqui a pouco que nem sempre é assim. Essa pétala maior ela é chamada de estandarte, é exatamente essa que está mostrado, né? Por enquanto fiquem observando só essa figura à esquerda. Então o estandarte é exatamente essa pétala maior aqui. Ela vai ter duas pétalas um pouco menores e laterais, chamadas de asas, assim como na orquidácea também é chamada de asas, né, as laterais. E ela vai ter uma pétala menor, que é mais interna, e que ela fica protegendo as estruturas reprodutivas, tanto das anteras quanto dos carpelos. Então essa parte mais interna, ela fica envolvida, essa pétala, aliás, mais interna, ela fica envolvida pelas asas e ela é chamada de carena ou quilha. Tá? Nessa foto que eu coloquei aqui, a terminologia está em espanhol, tá? Mas é bem fácil de entender de acordo com a nomenclatura em português também. Então, nem sempre a gente consegue observar a carena, tá? Então, na foto que está aqui à esquerda dá para observar exatamente essa pétala branquinha, e os estames vão estar aqui, também os carpelos, né, com toda a parte feminina também. Vão estar bem protegidos aqui por ela. Nessa flor amarela, a gente já não consegue observar, porque ela fica totalmente, nesse caso aqui, ela está totalmente envolvida pelas asas. E no caso da flor em azul, ela também está totalmente envolvida pelas asas. E observem que nessa flor azul aqui, a pétala maior, que é a chamada de estandarte, ela não está acima, ela está abaixo, tá? Porque às vezes as flores surgem assim, né? Não tem que surgir na planta exatamente como a gente é acostumado a observar. Então, o importante é entender, né, que existem essas 5 pétalas que possuem simetria do tipo zigomorfa e que elas são diferentes, né, e que dão essa característica muito especial. E aí elas recebem um nome especial também porque elas ocorrem em uma grande quantidade de espécies diferentes, muito importantes, tanto economicamente quanto ecologicamente,
Então vale a pena estudar em detalhe essas características, por isso que elas recebem nomenclatura especial também para cada pétala, porque devido à grande importância, tá, desse grupo de plantas. Né? E aí, provavelmente quando vocês observarem de agora em diante, vocês já vão entender bem esse tipo de característica aqui, tá? Do tipo de alipétala também, ou seja, as pétalas não estão soldadas. Bom, e agora, de agora em diante eu vou começar a falar sobre flores gamopétalas. São aquelas exatamente em que as pétalas estão soldadas em algum ponto. Começando aqui pela simetria do tipo actinomorfa. Essa daqui são flores de girassol. Provavelmente muitas pessoas imaginam que a flor do girassol é isso tudo aqui, né, que está mostrado nas fotos acima, mas isso daqui é uma inflorescência, tá? Ou seja, um conjunto de flores. Mais adiante eu vou explicar qual é esse tipo de inflorescência, mas por enquanto a gente fica só nas flores. Então, no girassol e em diversas plantas da família botânica do girassol, existem flores do tipo tubular. O que é o flor do tipo tubular? São flores em que as pétalas formam um tubo cilíndrico ou até ou quase cilíndrico. Ele é normalmente muito comprido e a parte do limbo é curto ou quase não existe. Tá? Então a parte da unha é muito alongada e o limbo praticamente não existe ou ele é extremamente curto. E é isso que está sendo mostrado aqui, tá? Nessas as florzinhas da inflorescência vão ser exatamente essas que estão aqui na parte central, né? Mais escuras aqui, porque são mais escuras porque exatamente estão aparecendo aqui a estrutura reprodutiva, tanto das anteras quanto dos carpelos. E como as pétalas são muito curtas, então só se for possível retirar elas para observar como está mostrado aqui na foto, tá? Existe um outro tipo de flor no girassol que é essa que está mostrada aqui, é, logo à direita, né, das pequenininhas que eu acabei de circular aqui. Daqui a pouco eu comento qual é esse tipo de flor. Então, às vezes no girassol, todas elas têm esse tipo de característica aqui, né, de ter uma pétala, aí sim, com um limbo muito grande. Nesse caso aqui não tem, né, o limbo grande. Em algumas vezes pode ter, né, como está mostrado aqui também. Tá? Mas por enquanto a pétala aliás, a flor do tipo tubular são essas aqui. Tá? Que também existe aqui nessa outra foto, né, que está mostrada aqui como letra E. Né? Então elas estão aqui no interior da inflorescência e isoladamente elas estão aqui, né, mostrando exatamente essa característica, né, de ter um tubo cilíndrico, comprido e com um limbo bem curto ou praticamente inexistente. Né? Muito difícil de ser observado. Até porque a flor é muito pequena. Né? Bom, ainda continuando, né, sobre pétalas do tipo, aliás, flores do tipo gamopétalas e actinomorfa, a gente tem a flor do tipo rotácea, que é característica, por exemplo, aliás, que é o tipo de flor, por exemplo, que existe lá no tomate. Né? Então ela tem um tubo curto, ou seja, as unhas das pétalas são curtas, são unidas entre si, então por isso que ela é gamopétala. Mas aí como são unidas e formam um tubo extremamente curto, né, o que se destaca mesmo é a parte do limbo, que é plano, né, e aí a gente observa ele com bem mais facilidade. Mas podem observar que ele ainda, até a parte do limbo ainda está unida também, né, entre si. E como ela tem essa simetria do tipo actinomorfa, ela forma a parte plana forma uma estrutura circular que lembra uma roda, tá? Se a gente lembra aquelas partes, né, que ligam a uma roda, aquelas partes de madeira ou de ferro, né, que é muito comum a gente observar em rodas de carruagens, né, daqueles meios de transporte mais antigos. Então por isso que ela foi chamada de rotácea, né, porque os primeiros botânicos que observaram isso acharam que era muito semelhante a uma roda normalmente utilizado nos meios de transportes mais antigos. Que botânica é uma ciência muito antiga mesmo, né? Então muita nomenclatura que foi utilizada foi atribuída a alguns séculos atrás, né? 2 ou 3 séculos atrás mais ou menos.
Bom, então, mas é bem fácil, tá, de entender esse tipo de flor, né, que existe no tomate. Então basta ela ter limbo, aliás, tubo curto com limbo plano, normalmente forma, como é actinomorfo, então forma uma estrutura circular. Normalmente as pétalas elas são inteiras, né, e com ou possuem lobos arredondados. No caso do tomate, elas são inteiras. Tá? Então tem toda uma estrutura inteira, que lembra aquela terminologia que eu utilizei lá no em folhas, né? Então ela não tem lobos aqui, ela é inteira do começo ao fim. Ou pode ser que às vezes seja arredondado também, tá? Mas no tomate não é arredondado, né? Só volta aqui um pouquinho, ela é bem afilada na parte mais de cima. Bom, continuando ainda sobre flores do tipo gamopétalas com simetria do tipo actinomorfa, a gente tem um tipo chamado de infundibuliforme, que é o seguinte, tá? Observando aqui nas fotos em que as pétalas, as flores, aliás, estão lateralmente mostradas, isso indica que essas pétalas elas possuem um tubo, que o tubo é exatamente formado pela união das pétalas entre si, que ele vai se alargando gradualmente. A foto que dá para ver que ele vai se alargando gradualmente é essa daqui, tá? Você vê que ocorre até dentro de uma planta, ocorre variações, que essa daqui não está se alargando tão gradualmente, né? Ela vai se alargando mais a partir de um determinado ponto. Então, às vezes, até dentro de uma mesma planta, no mesmo local, crescendo ali, ocorre algumas pequenas variações durante o processo de formação. Mas aí essas flores elas são ainda classificadas, né, como tubo que vai se alargando gradualmente, da base até a parte de cima, e que quando forma lembra um funil, tá? Ou seja, é afunilado, né? Isso aqui é do grupo botânico, aliás, do gênero botânico Ipomeia, que é o mesmo da batata, da salsa, né, que é aquela planta bem comum nos nossos ambientes, né, uma planta normalmente considerada daninha. A gente encontra muito na praia, né, uma flor parecida com essa aqui. Então, isso como é um tipo de flor muito comum e que tem uma importância também econômica e ecológica muito grande, ela também recebe esse tipo de classificação especial. Bom, tipo gamopétala ainda, né, e actinomorfa, aí a gente tem uma pequena variação em relação a que eu mostrei anteriormente, que é o tipo chamado de campanulada, que é o seguinte: nesse caso aqui o tubo ele não vai se alargando gradualmente, ele se alarga por definição rapidamente, né, mas eu prefiro dizer que ele logo no início ele se alarga bastante e depois ele vai mantendo mais ou menos um diâmetro constante até a parte de cima. E aí, né, quando a gente observa aqui, a gente acha essa estrutura, os primeiros botânicos acharam isso, né, parecida com o formato de um sino ou de uma campânula, né, por isso que ela recebe esse nome aqui. Tá, então é bem fácil de entender, né, também quando se observa. Lembra um sino por quê? Porque as pétalas estão unidas, né, é um tipo de soldadura, né, gamopétala. E a simetria, né, vocês podem observar vendo de cima aqui que ela lembra uma estrela, né, então ela continua sendo actinomorfa. Um outro tipo de flor que também é gamopétala e actinomorfa é o do tipo urceolado, que é muito parecido com o que eu mostrei anteriormente, só que a diferença é de que ele se alarga muito bem logo a partir da base, né, e depois ele vai se estreitando. E daí, né, esse tipo aqui lembra um jarro, que normalmente, ou uma urna, né, que na antiguidade era mais utilizada para carregar água ou para armazenar líquidos, né, ou bebidas normalmente. Então essa flor ela tem essa característica, né, quando se observa fica fácil de se identificar. Vocês podem ver aqui, né, que ela é gamopétala também. Aqui tem as sépalas dela embaixo, que são da mesma cor, mas que não estão unidas entre si, né? Mas as pétalas estão unidas. Depois faz saindo aqui essa parte mais escura é a parte reprodutiva, tá? As anteras e depois o carpelo mais acima. Mas a parte das pétalas em si, né, ela fica unida, ok? Então tem simetria também do tipo actinomorfo. Não tem nenhuma foto aqui delas de cima, né? Mas
como não tem em todos os lados existe simetria, então lembra, né, a parte lá da estrela que eu já comentei. Um outro tipo de flor que é gamopétala e que tem simetria do tipo actinomorfa, provavelmente vocês já observaram essa plantinha, né? Ela é muito comum em diversas casas, né? Normalmente utilizada como ornamental, mas ela se multiplica com tanta facilidade nos nossos ambientes que às vezes a gente encontra ela na rua, né? Em alguns outros locais. Ela não é nativa do Brasil, tá? Mas ela se adaptou muito bem ao nosso clima. Essa flor aqui ela é classificada como hipocrateriforme, ou seja, como fosse uma cratera interna, né? Uma cratera escondida, né? Por exemplo, ou abaixo de um determinado local, por isso que vem o nome hipo. Então ela forma um tubo que é comprido. Essa parte toda aqui que vai estar formando esse tubo são as pétalas que estão unidas. Se a gente observar isso aqui sem ter apressadamente, a gente imagina que as pétalas são apenas as que estão aqui acima, mas não, tá? As pétalas elas estão desde a parte de cima até a parte que está ligada lá no eixo da planta. Nesse caso aqui ela se liga diretamente ao caule, tá? Ela não forma inflorescência. E o que eu estou mostrando aqui, né, através do lápis, é uma flor antes da abertura, mostrando que quando ela vai crescer, ainda está aparecendo aqui na foto algumas sépalas, tá? São essas partezinhas verdes menores, então está ligado lá. E tudo isso daqui acima, então, são as pétalas. Essa parte, a partir daqui, é a que vai formar a parte de cima, e essa outra parte abaixo, né, vai formar o tubo que vai se alargando, né, formando toda essa estrutura. Então, esse tubo ele é muito comprido, ele se alarga rapidamente, ou seja, se alarga muito na parte superior, e aí na parte superior o limbo ele é plano, tá? Então lembra, né, uma taça nessa parte de cima aqui, né? Ou algumas outras estruturas, né, muito comuns, né, que o pessoal utilizava antigamente, né, ou conhecia antigamente. Então, entendendo nessa característica, a gente entende facilmente, né, também como é que está organizada essas estruturas, ok? Então, como é um tubo unido por pétalas, então ela é gamopétala e tem simetria do tipo actinomorfa, né? Isso aqui a gente não tem dúvida, vocês podem observar, né, que em todos os planos aqui existe simetria. Um outro tipo aqui, que é gamopétala, só que com simetria zigomorfa, é essa flor aqui que é chamada de labiada, porque lembra um lábio, tá? Quem observou isso achou parecido com um lábio. Mas por que lembra um lábio? Porque as pétalas elas estão unidas, mas elas não estão unidas formando uma estrutura tubular, como a gente viu nos exemplos anteriores. Elas estão unidas, algumas se unem e outras se unem com menos intensidade. E aí quando a gente observa essa flor, você vai ver que vai ter essa abertura aqui que lembra um lábio realmente, né? Lembra a boca, né? De nossa boca mesmo, né? Entre si, ou de algum animal, né? Então isso mostra exatamente que as pétalas estão unidas. Ela tem 5 pétalas unidas, mas como elas não se unem todas do mesmo formato, então tem essa característica de lembrar um lábio, né? De lembrar uma boca. Então por isso que elas recebem, né, essa terminologia especial, tá? Normalmente se diz, né, que o limbo está dividido em 2 lábios. Na verdade, isso está lá no livro, tá? Mas eu não concordo muito com essa classificação. Não é que o limbo está dividido em 2 lábios, é que as pétalas estão soldadas e que lembram, depois da soldadura dela, como não é uniforme ao longo de toda a flor, então lembra 2 lábios. Não é que está dividida, é que estão soldadas de forma diferente, pelo menos, né, na minha opinião. Mas no livro tem essa definição aqui, e aí eu resolvi anotar, né, e mostrar aqui. Bom, um outro tipo que é gamopétala e que tem simetria zigomorfa é essa planta aqui, né, chamada de boca de leão, que é o seguinte, tá? Ela recebe o nome de pessonada, lembra muito a do tipo labiada que eu acabei de mostrar, em que ela também possui 5 pétalas, né? Elas ficam unidas e formam como se fosse também 2 lábios, só que
a estrutura que lembra o lábio, ou que forma o lábio inferior, ela tem uma dilatação, que é essa parte amarelada aqui, tá? Dá para ver facilmente ela, né? E essa parte aqui, ela acaba fechando a abertura do tubo, ou a abertura ali do conjunto da corola. E toda a parte reprodutiva da flor fica mais localizada nessa parte interna. Então alguém achou isso daqui parecido com a boca de um leão, tá? Eu não acho não, mas essa planta que se chama exatamente boca de leão por causa desse tipo de flor aqui, é o nome vulgar dela. Então ela, mas oficialmente, né, botanicamente, essa flor é chamada de personada. Tá? Então não é tão difícil, né, também, depois que a gente entende, observando talvez da primeira vez a gente não entenderia isso, né, mas depois que a gente entende a estrutura, fica fácil também de identificar essa planta. Bom, e a flor do tipo gamopétala e aliás, continuando a flor do tipo gamopétala e zigomorfa, vou mostrar aqui a flor do tipo ligulada, que é aquela outra florzinha que existe na inflorescência do girassol ou da família botânica do girassol, tá? Que eu mostrei quando eu comecei a falar sobre esse assunto, que é o seguinte, tá? É exatamente a parte mais vistosa dessa flor, aliás, dessa inflorescência, que essas mais coloridas aqui e que no girassol são amarelas, elas são formadas por causa de uma pétala que se destaca muito e que toda a flor ela fica muito, ela é muito, tem um tamanho muito reduzido, né? Toda o restante da parte floral seria isso daqui, mas ela tem uma estrutura que se alonga muito, né? E forma e tem uma estrutura que lembra uma língua, por isso que ela é chamada de ligulada, tá? E aí o ápice dela, né, se alonga bastante. Então por isso que ela se destaca, né, é muito importante para essa planta, exatamente para que o polinizador venha e seja atraído por elas. Eu mostrei lá no girassol, né, que ela é amarela, que a gente tem um tipo de margarida que está mostrando que ela é arroxeada, né, ou meio rosada. A flor que está aqui em destaque é exatamente a tubular, né, que eu já comentei lá no girassol. E às vezes existem flores intermediárias que ficam quase no local de transição entre os dois tipos, né? A tubular fica mais na parte central. Existem algumas de transição com, é, com uma pétala ou com algumas pétalas que tem um tamanho um pouco maior, porque a do tipo tubular, como eu mostrei, né? O limbo da pétala ele praticamente não existe. Ele tem um tamanho muito reduzido. Mas tem algumas delas que tem o limbo da pétala com um tamanho um pouco maior, aí elas ficam nessa região intermediária, e tem algumas delas que tem o limbo muito grande em comparação com o tamanho da flor, né, em si, porque é claro que todas elas são pequenas, mas o conjunto é que forma uma estrutura grande. E aí eu estou falando exatamente dessa, aqui é chamada de ligulada, é exatamente essa daqui, tá? Que ela vai ter um limbo em forma de língua, né? Ou seja, que ele se destaca ali em restante aos demais. Ok? Então nesse tipo de inflorescência a gente tem esses dois tipos de flores e algumas, né, que são intermediárias entre elas. Bom, um outro tipo de flor que é também gamopétala e que tem simetria do tipo zigomorfa é essa flor aqui, que ela é chamada de digitaliforme, porque ela lembra um dedal, né? Mais uma vez lembrando como a botânica é uma ciência antiga, né? Porque praticamente hoje ninguém utiliza dedal, mas algumas pessoal que fazia costura utilizava isso, né, para não machucar o dedo com as agulhas, e às vezes o pessoal que toca alguns instrumentos musicais também utiliza, né? Essa flor, vocês podem observar que ela tem, ela seria quase com simetria actinomorfa, com a diferença de que em alguns locais as pétalas elas têm um tamanho diferente no local de união entre elas, então aí elas só vão ter uma simetria realmente do tipo zigomorfa, tá? Vocês estão vendo aqui que essa partezinha aqui ela se destaca um pouco, né, em algumas delas, então vão ter um tamanho um pouquinho maior, por isso que ela tem esse tipo de simetria. E como elas são relativamente pequenas, é quase do tamanho de um dedo mesmo, né, o encaixe de um dedo, então por isso que ela foi classificada como digitaliforme. Ok? Não tem dúvida de que ela é gamopétala, né? Todas as pétalas estão unidas aqui. E
do tipo de simetria eu acabei de explicar. E, por fim, né, as flores do tipo anômala, que é exatamente aquela flor que eu comentei na aula anterior, que não tem nenhum padrão de simetria, né? Então não se enquadra em nenhum dos grupos anteriores. Eu já comentei um pouco sobre ela, eu coloquei aqui fotos de plantas diferentes do mesmo grupo botânico, né? Porque isso é relativamente raro das espécies vegetais. Aliás, isso é muito raro dentro do reino vegetal, em que eu já comentei, né, que pétalas possuem tamanhos diferentes, as sépalas também vão possuir tamanhos diferentes, cores diferentes, como está mostrado aqui na foto à esquerda também, né? Na foto à direita também, né, você vê que as pétalas centrais elas são mais amareladas e as mais externas são de uma cor mais creme, né? Então, como não tem nenhum padrão de simetria, nem de tamanho, nem de. Algumas vão ter algumas dessas flores que são gamopétalas e outras que são dialipétalas também, tá? Dependendo do grupo de planta, da espécie vegetal. Então, como elas não seguem nenhum padrão, então alguns um tipo de classificação poderia ser uma flor anômala, tá? Que aí não segue nenhum padrão que a gente estudou até agora. E que, como eu já comentei, né, isso é muito importante, porque quando a gente encontra essa característica, e como ela é muito rara, isso serve muito para identificar algumas espécies vegetais. Bom, então muito obrigado pela atenção. Ainda falta mais alguns assuntos para falar sobre flores. Então, na sequência, eu vou falar sobre características da parte masculina, tá? Das anteras e das estruturas que estão ligadas à parte masculina das flores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.